eu tiver 30 minutos. Tá. Vamos lá, gente linda, vamos trabalhar em imaginação bonita. Vamos rir. Ó, glória. A vitória é nossa. Em nome de Jesus. Vamos lá, meus filhos. Abre sua Bíblia em Mateus 28. Mateus 28, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28. Que o Senhor Deus nos dê uma boa palavra, um bom ensinamento no dia de hoje, em nome de Jesus. Vamos lá. Deixa eu só introduzir primeiro 28, para facilitar para vocês. O que acontece? Cristo morreu, sim ou não? Sim. Mas ele o quê? Ressuscitou dentre os mortos. Isso é algo muito complexo para quem é ateu. Por quê? Porque não tem lógica, humanamente falando, de alguém morrer e ressuscitar. Por exemplo, eu agora fujo da memória, tem um procedimento após a morte. Por exemplo, se você mexer na cabeça do defunto, ele consegue levantar as mãos, ele consegue, articular como fosse uma pessoa morta, viva, né? Então, a parte de falecimento é algo muito aleatório. Por que é aleatório? Porque o homem morre, e existe o kardecismo, que alega que existe vida após a morte, né? Existe esses posicionamentos, mas nós temos que defender uma coisa, irmãos. É algo que não podemos deixar de rever esses conceitos, que Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia, ok? O que acontece, irmãos? Existe algo muito interessante, porque no calendário hebraico, dos dias da semana hebraico, o único dia que é semelhante ao dia proposto nosso é o sábado, ok? Mas o sábado, ele começa na sexta-feira às 18 horas e vai até que dia? No sábado às 18 horas. Não esqueça disso aqui, pelo amor de Deus. Isso aqui é algo fundamental. Isso aqui serve para a tua vida, o teu legado. Não esqueça disso, pelo amor de Deus. Então, o que acontece? No capítulo 28 de Mateus, mostra uma arrogância do ateísmo. Por que é uma arrogância? Jesus Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos, mas tem um princípio, foi deixado na tumba de Jesus, aqui ó, na tumba, ok? Duas pedras, ok? E dessas duas pedras, 2 soldados, ou vários soldados romanos, ok? Vocês estão aí ou não? Glória a Deus. Pronto para guardar a tumba de quem? Jesus. Porque existia a especulação do terceiro quê? Terceiro dia. E não pode acontecer isso. Não acontece que o Senhor Jeová, ele enviou os anjos e fez o que fez. Amém? Vamos lá em Mateus 28. Você já viu já? Amém. Preste bem atenção. Esse aqui é um detalhe, irmão, que isso bagunça a mente. É por isso que você tem que ter graça, orar muito. Por exemplo, nosso Micael, qual é a arma que acaba o ateísmo? Qual é? A arma? Sim, A palavra. também. Jejum. Oração. Não, também isso é obrigação. Obrigação. Não é mérito. É você ter vida com quem? Com Cristo. Você quer ganhar um ateu para Jesus? Sim. Eu já ganhei vários, tá? Não entendi, pastor.
Já vem e fale do teu para Jesus. Vocês têm irmãos, por favor, dê valor, tá? É que eu sou famoso, eu não tenho mídia, eu sou coitadinho de uma igreja pequena, sabe? Pequenininho, eu só prefiro ser pequenininho. Amém? Amém. Vocês estão aí? Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, vai ser Jesus. Oi, aluna, tudo bem? Estou se escutando. Gente, antes, gente, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Alguém aqui. O que acontece? Ganhar um ateu é a coisa mais fácil para Jesus. Certa feita, eu fui pregar na Praça da Sé. E vou dizer uma coisa para você, irmãos. É muito difícil você ver esses topzera, esses caras da elite, pregar na Praça da Sé. Porque você sabe que eles esculacham você, né? Se você não tiver Deus na vida, dois lugares que você não pode pregar de qualquer maneira. Quais? Tem 3 alunos aqui? Quais? Presídio e Praça da Sé. Você tem que ter Deus na vida. Deus na vida. Porque se você prega em presídio, de qualquer maneira, meu amigo, só quem já foi preso sabe o que eu vou dizer pra você, tá? Você roda lá, meu amigo. Os caras te esculacham mesmo, principalmente os departamentos do PCC. Você roda, meu amigo. Porque escuta, eles puxam sua capivara assim completa, assim, ó. Tô errado ou não? Puxa aqui, ó. Esse é o homem de Deus. Aquele não é de Deus, não. Quantos pastores... eu vou pregar na cadeia, rapaz. Tem aquele pastor que foi lá pegando na cadeia. Fala isso não, os caras vão te lascar, ele lascou mesmo. Eu fui pregar na Praça da Sé, e uma certa feita, Deus falou assim com o rapaz: homem, eu sou Deus que sei o que está nessa mala. Não adianta você abandonar a tua família, homem. Porque sou eu, Deus, que estou visitando o Gabriel, o Felipe e o Leonardo. E não vou deixar eles passar fome. Eu não quero pôr o jantar, povo. Pastor, ele estava desacreditado. Porque o ateísmo nada mais é que eu não consegui enxergar Jesus em nenhuma o quê? Situação. Como no estado de desgraça, de lástima, no velório, sepultar um filho, eu vou conseguir ver Jesus. Você tem que ter muito equilíbrio espiritual. Como que eu vou sem saída, num buraco, sem desespero, ou até mesmo uma inteligência? Porque o que acontece, irmãos? É moda, principalmente quem é da USP, ou quem estuda em faculdade de governo, adotar os princípios da inteligência. Porque quanto mais eu sei, menos eu preciso de alguém. E o evangelho é o contrário. Quanto menos eu sei, mais eu depender. Essa é a diferença do evangelho. Porque o evangelho é a única organização mundial que a glória, a honra, o louvor não te pertence. Vai pertencer a quem? A Deus. Não esqueça disso aqui, pelo amor de Deus, porque serve a tua vida. Mas o que acontece? Eu tenho que entender uma coisa muito importante, que há 2000 anos atrás já existia as especulações contra Cristo. Contra quem? Cristo. Contra Cristo. Porque Jesus curou, sim ou não? Sim. Jesus libertou, sim ou não? Sim. Jesus salvou, sim ou não? Sim. Muita gente. Mas o que aconteceu? No final do 28, acompanha comigo? Mateus 28.
verso 28, 11. Evangelho segundo escreveu Mateus. Pastor, calma que eu vou responder a pergunta sobre como ganhar um ateu para Jesus, tá? Eu vou te responder. Vou repetir, irmãos. Mesmo que você usa toda a sua inteligência, mesmo que você usa filosofia cristã, filosofia geral, você pode usar toda a Bíblia, você pode ter, irmão, a Bíblia tatuada na cabeça. Mas se você não tiver graça de Deus, esquece. 28, 11. E indo elas, eis que alguns guardas foram à cidade e contaram aos principais o quê? Dos sacerdotes. Tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro a quem? Opa! Olha para mim. Aqui começa o primeiro ato de ateísmo na Bíblia Sagrada. Começa qual o primeiro ato do quê? De ateísmo. Eu vou subornar os soldados com o dinheiro do templo. Então a culpa, pastor Maciel, de ter tanto ateu nas igrejas do Brasil hoje, no mundo inteiro, é culpa de quem? Os sacerdotes. Porque a igreja não mostra exemplo. Porque você vê falsos profetas, falsas profecias, falsos homens, escândalos, etc, etc, etc. Aqui é o primeiro ato seguinte, eu vou pagar para você não acreditar em quem? Em Jesus Cristo. E até hoje isso acontece. Alguém imaginaria você em Mateus ver isso aqui? Olha só. Reunindo-se eles, verso 12, o conselho dos anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados. 13. Recomendando-lhes que disseram, vieram à noite os discípulos dele e roubaram enquanto que Dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, não nós persuadiremos e vos porarei em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como que estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia do quê? A Cecília ainda, também, fiel? Quem está aí, irmãos? Glória a Deus. Ainda mandaram eles mentir. Não, o versículo anterior fala que eles persuadiram. Irmãos, foi feito um planejamento que até o dia de hoje, alegando que Cristo não ressuscitou. E foi justamente aonde? Em Jerusalém. Todo judeu incrédulo por causa disso. Aí vamos lá, irmãos. Aí vamos entrar em um outro parâmetro que eu quero que vocês entendam sobre o ateísmo. Por incrível que pareça, tá, guys? O ateu sabe mais de Bíblia do que muito crente aí. Tá, Dani, Zé mais. Sabe mais de Bíblia que você. Desculpa, tá? Porque eles têm um senso crítico. Eles sabem os dois o quê? Lados. Lembra que eu falei que tinha um segredo para ganhar tempo para Jesus? Você tem que entender uma coisa. Se você não tiver... Certa feita eu fui ganhar uma teia para Jesus. Eu não acredito em Jesus. Eu não acredito em nada. Eu estava no dia, naquele dia eu estava crente, irmão. Eu tava, Jesus, mano, aquele dia eu tava me dando azeite. Eu tava assim, ó, se cortasse os pulsos, naquele dia saia azeite, assim, ó. Aí foi um momento, assim, irmão, que eu olhei pra ela seguinte. Eu não sabia que aquela moça que estava lá dela era a filha dela.
Eu não sabia. Mulher, engraçado, né? Você disse que acredita em Deus. Você disse que você quer dar de boas lutas. Você acha que isso é alguma coisa, né? Mas o engraçado é que há 17 anos atrás, você chorou muito por causa de uma decepção amorosa. Ela falou assim. Engraçado que você conheceu uma tal de Nicole. E você pediu para ela um remédio para abortar, não foi? Ela nunca me viu na vida. E você quase morreu no Santa Marcelina de Itaquera. E você falou assim, Senhor, me dê uma chance. E hoje a sua filha é a sua melhor companheira. Pão no chão. Aí a outra começou a chorar. Quem é essa dela? É minha mãe. Venha para Jesus. Glória a Deus. Você tem que ter alguma coisa, irmão. Você tem que ter uma bala na agulha. Você tem que ter Deus da vida. Ah, pastor, eu acreditava em Jesus, agora acredito. Entendeu onde eu quero chegar ou não? Pastor, mas para que você não fez o trabalho? Porque você usa inteligência, porque você usa criatividade, porque você se escreva, que bota a cabeça funcionar. Mas se você não tiver Deus na vida, irmão, se você tiver Jesus no seu louvor, Jesus na sua mensagem, esquece crente, esquece, não. Você vai brigar com os outros, vai virar um Bolsonaro contra Lula? Ah, eu sou Lula, eu sou de direita, anistia já! Pátria, Deus e amor. Não é? Pátria, Deus e família. Vamos lá na Paulista, lá, vamos? Vamos lá em Brasília, lá, dá uma voltinha lá nos Três Poderes lá. O que adianta? Vamos, por favor, o que adianta? Então, o primeiro ato de ateísmo, nós provamos agora em Mateus 28. Eu estou investindo, 28 do 11 até o 15, tá? Que os sacerdotes subornaram quem? Os soldados. E chegaram até o governador, que era quem? Pôncio Pilatos, irmãos. E de Pôncio Pilatos foi enviado para o então imperador romano Júlio César. Um dos homens mais poderosos da terra, irmãos. Que Jesus Cristo, os discípulos roubaram o corpo de quem? Jesus. Doutor, então Paulo ele foi instruído pelo sacerdote, né? Perfeito. Então Paulo ele ia contra Jesus porque ele conhecia a lei judaica, que era do sacerdote, ele não conhecia o mestre ainda. Então quando o mestre se pôs na frente dele, ele viu quem era Jesus. Para ele crer em Jesus, ele teve que ter um encontro com Jesus. Vamos lá em Atos, por favor. Vou repetir, você tem que ter. O que você tem, não? O que você tem? Que tipo de caráter de crente é você? Porque, vamos repetir, irmão. Irmãos, tem gente que eu acho inacreditável. Tem uma oratória, cara, que você se apaixona. Tem uma lábia, meu amigo, que não tem pra ninguém. Tá lá, você pode ter uma boa retórica, uma boa oratória, mas o que você tem para convencer? Eu não sabia que aquela moça era filha daquela moça. Não sabia. E era, nossa, contra Jesus, contra todo mundo. Um ateu só se converte então quando encontra Jesus, né? De alguma forma. Através da sua vida, ele veio. Não, seja ela. Existe uma forma. Que forma que é essa? Uma revelação? Um louvor? Uma mensagem? Um milagre? Porque se você for chegar com historinha de papai, mamãe e João e Maria, Testemunho de Jeová, os Mormons, você esquece, você vai perder seu vida.
Não adianta você querer. Jeová nem foi na casa comigo. Foi, mas não? Lá em casa eu passo quase todos os dias. Deus que não É que na rua da minha casa, assim, a igreja tá na rua Progresso e o salão tá na rua Isidória. Então não tem como não encontrar coisa. E cheguei, eles colocam agora, então colocando agora uma cartinha agora. Esse não, isso foi tão bonitinho, tão educado, sabia? Não sei. Entregaram lá. Tão educadinho, É sabe? porque as pessoas não atendem eles, né? Mas também 8 horas da manhã. Eles ficam lá chamando. Eu vou ter fome. É. Ai, gente, é só Jesus, 8 cara. horas da manhã todo mundo tá dormindo. Só Deus na causa. Só meu Deus. Atos 5. Próxima matéria, eu ia fazer antropologia, tá? Mas eu vou deixar a antropologia para depois. Nós vamos aprender arqueologia bíblica, tá? Vamos falar sobre todos os lugares, territórios, tá? Vamos estudar sobre os territórios, tá? Geografia bíblica, tá? Em nome de Jesus. Como que foi a abertura do Mar Vermelho, vamos mostrar em maquete, uma coisa bem feita, tá? Em nome de Jesus. Vamos lá, Atos 5, verso 33. Quem achou de glória a Deus? Glória a Deus. Vamos lá, gente, pelo amor de Deus, eu quero dar uma glória a Deus, muito show isso aqui no lugar, gente. Pelo amor de Deus, quem está sabendo? Tá sabendo a novidade aí? Tá sabendo a novidade aí? Oh, eu não gosto de fofoca. Eu não queria fofocar. Tá sabendo que tem uma aluna nossa que vai participar do Velozes e Furiosos? Hã? Amado. Rapaz, ela é piloto de fuga, hein? Dirige pra cá. O cara é do meu irmão. Tá brincando, piloto? Eu sou maluco. Gente! É uma Paraty Turbo. Meu primo tem uma Paraty linda, hein? É linda. Eu vou te mostrar a foto. 93? Nem sei que ano que é. Sei que solta fogo dos lados e faz aquele barulho todo. E... Merece. Pensa no motorista de mão cheia, hein, cara? Rapaz, eu... Tá no sangue da minha família. Tá no sangue? O meu pai, lá da família dele, todo mundo adora dirigir. Você carro, você fica lá também? Você fica sem dirigir, fica nervoso. Eu que tenho habilitação no meu carro. Que graça que tem. Pô, filho, é sério mesmo? Ah, tá bom, uma conquista, né? E eu que tenho habilitação para não dirigir. Ah, não, pelo amor de Deus, Cecília, tá bem, Cecília? Só vive de Uber. Ah, Cecília, pelo amor de Deus. Sério Eu mesmo? pelo menos já fiz o começo, a habilitação. É pior que eu já peguei a provisória. Ai, que horror. Senhor, que absurdo, gente. Primeira coisa que eu fiz com 18 anos foi tirar CNH. Eu também, obrigada pelo pai, cara e moto. Tirei de moto. Hein? Sério mesmo? Ah, tá Mas brincando. eu tenho testemunho pra contar. Minha de carro sem tirar. Eita. Era como eu falei, né? Muito importante para a família do meu pai, mas eu tinha certo medo. Mas ele, quando me deu a matrícula, eu comecei a fazer as aulas de moto, foi péssimo. Eu falei assim, eu não vou conseguir isso. Aí um dia na igreja, meu irmão falou assim, se alguém quiser fazer o voto, vai vir aqui na frente, o que você pedir, né? Confessa e o senhor vai te dar. E eu fiz aquele voto, eu falei pro senhor, se eu passasse na raça carro e moto, eu ia contar o testemunho. Aonde Deus mandasse, eu ia. E aí aconteceu, mas se eu falar pra vocês com detalhe, como foi o dia, o instrutor falando comigo ali, nossa, foi de Deus mesmo, de verdade. É tudo pra glória dele. Vamos falar sobre Gamaliel. Porque o que acontece? Gamaliel foi um dos grandes sacerdotes e doutores da lei. Ele, entre aspas, não acreditava em Jesus, mas acreditava nas obras de quem? Irmãos, Freud disse que o pior do ateu não é ser ateu. O pior é desacreditar de uma realidade. Exemplo, o que é uma realidade? Por favor, alguém sentiu ou sente a presença do Senhor Jesus aqui? Amém. Alguém já teve experiência do Espírito Santo aqui? Amém. Ótimo. A glória de quem? Deus. Mas você já foi em alguns ambientes, até sacrossantos, que você
Jesus não está aqui, não. Seja sincero, você não? Sim. Por quê? Por quê? Show? Porque o Senhor não está. Você não se sentiu bem? Energia, eu acho. Peso. Eu, por exemplo, fui pregar na vigília, cara, veja você, cara, eu fui embora. Aquele negócio, um disputar com o outro. Faz por obras. Pá, tinha os menininhos. E negócio de uma disputa do diabo, irmão, Jesus tá aqui. 5 pregação uma noite. 5 pregações. É verdade. Gente, tem minha oração. É só Gente, acabou, cara. Desculpa, mas eu aprendi nas vigílias oração, tá, meu amigo? Desculpa, irmão, se você não ora pra mim, você não pode estudar teologia, você não presta nada. Você tem que ter um vídeo de oração. Mas Gamaliel, voltando ao assunto, ele acreditava nas obras. O que acontece? Quando Jesus morreu, irmãos, existe um erro no calendário, tá, irmãos? Jesus morreu aproximadamente no ano 32 depois de Cristo. Paulo, ele foi um ressurgidor de Cristo já no período entre o ano 38 a 40 depois de Cristo. Por exemplo, o primeiro apóstolo a morrer, que foi Tiago, ele morreu no ano 44 depois de Cristo. Então você vê, irmãos, que nesse período pós-Cristo, até a preparação, até o dia de Pentecoste, o mover da igreja, o mover do Espírito Santo, era já consolidado as obras de Deus. Já era consolidada o ministério de Jesus Cristo, o bom testemunho, o poder de Deus. O que falta nas igrejas é um pequeno detalhe. Pergunte qual? Está faltando poder. Poder na mensagem, poder no testemunho, poder no legado, poder na família, poder de Deus. Por isso, não se convence mais ninguém. Então, ser um apologeta, irmãos, é ter inteligência, sim, ter sabedoria bíblica, sim, ter a Bíblia respaldada na ciência, mas é ter um primeiro elemento: poder de Deus. Se você não tiver poder de Deus, graça, meu amigo, esquece. Ok, vamos lá, em Atos 5, verso 33, que diz: eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levando no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre do quê? Que lei que é essa? A lei da Bíblia, a Torá, tá? Acatado por todo o povo, e mandou retirar os homens um por um. Ele lhes disse: israelitas, atentai bem no que fazes estes homens, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando-se eles alguma coisa, ao qual se agregaram certos 400 homens. Mas ele foi morto, a todos quanto lhe prestavam obediência, e dispensaram e deram nada. Depois desses levou-se Judas, o Galileu, nos dias do remanescimento, e levou muitos consigo, e também espareceu a todos quanto lhe obedeceu, e foram dispersos. Agora vos digo, dai a mão a estes homens, e deixai-os, porque esse conselho ou esta obra vem de homem que perecerá. Olha para mim. Gamaliel disse uma coisa bem interessante. Seguinte, irmãos, eu estou mandando você acreditar em Deus ou não acreditar. Eu estou dizendo a você ser crente ou não ser crente. Mas se o que esses homens falam é verdade, vai se consolidar. Porque é de Deus.
Então a sua boca, crente, não apologeta, tem que ter uma coisa que aquilo que ele fala, aquilo que ele propõe é a verdade. E essa verdade, Lica, tem que convencer. Porque, exemplo, tudo se passou nessa terra. Tudo. Os discípulos passaram. Os homens de Deus passaram. Os pais da igreja do século XX morreram. E o que permanece é o quê? É a palavra dele. É o poder do Senhor Jesus. Repito, você não vai salvar o mundo porque não é a tua função. Quem é o salvador do mundo é Jesus. Escuta, olha para mim. Uma das dores da apologeta. Saiu você, meu bem. Você não quer Jesus? Entra outro no teu lugar. Evangelho é isso. Ai, Senhor, parece que o Senhor não me entende. Sabe uma coisa, Senhor? Acho que está chegando a minha hora, né, Senhor? Irmão, sai você, meu bem, e entra outro no teu lugar. Se você não quer cantar, outro quer cantar. Se você não quer pregar, outro quer pregar. O evangelho não vai parar por causa de você não, meu amigo. A maior preocupação de ser um apologeta é entender que Deus conta comigo na terra. Deus conta o quê? Comigo. Quem é Deus? Divino. Calma aí. Deus quer me ajuda? Deus quer que eu canto? Deus quer que eu prego? Deus quer que eu fale dele? Deus precisa de mim? Deus precisa de você. Verso 39. Mas se é Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra quem? Ponto. Olha para mim, é onde vai chegar. Vamos lá, eu não quero Jesus. Eu vou dançar mita, porque é mais gostoso. Vamos pro carnaval, rebolar a bundinha. Vou dançar. Vou colocar a cruz invertida aqui no meio aqui, porque acabou. Ótimo. Igual minha vizinha. Ainda bem que eu estou precisando do WhatsApp. Vamos lá, quem tá aí? Glória a Deus. A minha vizinha, ela até abriu um boletim de ocorrência contra a igreja. E é crente, tá? Isso que dói. Repita comigo assim: a palavra de Deus, A palavra de Deus não volta vazia. Não volta vazia. Alguém já viu uma criança de 3 anos de idade manifestar o demônio? Alguém já viu? Já vi testemunhos quem faz libertação falar que A criança de 3 anos manifestou o demônio. E essa mulher bateu na porta assim: Mica, pelo amor de Deus, Mica, pelo amor de Deus, Mica, pelo amor de Deus, Mica, Mica, me socorre, Mica, pelo amor de Deus, Mica. Em nome de meu filho, eu não aguento mais. Ele tá estranho, ele tá diferente. Eu sou pai também. Vamos socorrer. E quando pisei o pé na mãos, parece que hoje filme de terror, irmão. Não, ó, aqui, ó. Pelo amor de Deus, é filme de terror. A criança vem assim, ó. Claro que você não faz, claro que você vai expulsar da mesma forma que você expulsa um adulto, por exemplo. Eu cheguei pra ele assim, alguém vem pra cima batendo em mim assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, filho, em nome de Jesus.
Uma coisa assim, aquela cena nunca mais vou esquecer da minha vida. Ficou na minha memória. Aí falou assim, Milena, e aí, minha filha? Eu tenho que voltar para Jesus, eu tenho que voltar para Jesus, eu tenho que voltar para Jesus, eu não sei o que, mas não é voltar para Jesus. Eu tenho que me posicionar em quem? Em Cristo Jesus. Então vamos trabalhar 2 detalhes. Gamaliel disse que se eu confrontar a palavra de Deus, estou lutando contra quem? Deus. Estou lutando contra quem, igreja? Contra Deus. Contra Deus. Então, na sua mensagem, naquilo que Deus mandar você falar, eles estão sendo contra quem? E o que acontece quando eu sou contra Deus? Eu queria a opinião de vocês, por favor. Quando eu sou contra Deus. Quando eu me levanto contra Deus. Tá sendo igual. Não é? Tá sendo igual um ateu, então. É blasfêmia, não é isso? Não, porque se você está sendo com o mesmo que você está, quando você se levanta contra Deus, você está discordando de quem? Da palavra dele. Então não é blasfêmia. Não é blasfêmia, porque blasfêmia, vamos lá, qual é a diferença de blasfêmia? Olha para mim, quando Jesus ele falou sobre se eu pecar contra o Pai, tem perdão. Ótimo. Se eu pecar contra o Filho, eu não posso pecar contra quem? Quando o Senhor Jesus está falando para os fariseus e escribas, pessoas que conhecem o quê? A palavra. Quem não conhece a palavra, ele escarnece contra Deus. Exemplo, eu já vi ex-bruxos, ex-feiticeiros se converterem. Amém? Será que eles estão condenados? Não, porque eles escarneceram de Deus, eles duvidaram de Deus. Agora, blasfemar contra o Espírito Santo é eu conhecer a palavra, sei o que é a palavra e duvidar do agir de Deus através do quê? Da palavra. O tema central da blasfêmia é a palavra. Pronto. Eu não posso mentir com a palavra. Distorcer a palavra. Eu não posso ridicularizar a palavra. Eu não posso, por favor, preste bem atenção, isso aqui é uma mensagem para a tua vida. Tudo isso é blasfêmia. Eu não posso duvidar dos dons do Espírito. Ok? Vamos aqui, vamos encaixar outras coisas aqui, é muito importante. Eu não posso dizer que o Espírito Santo não cura. Porque ele cura. A gente é usado por quem? Por Deus através do quê? Da palavra, do Espírito Santo. Vamos lá, rapidinho, para nós entender o seguinte: a palavra de Deus, ou deles, ela é uma coisa seguinte, a palavra, eu não posso duvidar. Há uma diferença de duvidar e acreditar. Ok? Aquele se você quiser, não tem que acreditar, mas tipo assim, mas você pelo menos respeita. Pastor, mentir na palavra é o quê? Você mentir. Boa. Mentir também, você não pode mentir na palavra. Dizer que a palavra, dizer que a palavra é mentirosa. Vou fazer distorção também da palavra. Ok? São detalhes. Aqui você poderia fazer aqui 500 aqui. Mas esses aqui são os principais que acontecem no dia de hoje. Eu não posso dizer que o Espírito Santo cura, eu não posso
posso mentir com a palavra, eu não posso mentir contra a palavra. Há uma diferença, duas coisas, parece ser igual, mas não é, tá? Mentir e dizer, Jesus é mentira. Abraão é mentira. Tudo é mentira. Aí quando você vai ler, por exemplo, 1 Coríntios, você vai ler 1 Coríntios 13. O que está escrito aí, mestre? O oposto do Espírito embaixo? Os dons do Os Espírito. dons do Espírito. Os dons. Vamos ver. 1 Coríntios 13. Se ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver o quê? Nada disso o quê? Não adianta. Aí eu vou dizer para você, mas eu não acredito no amor. Mas um dia você já amou. Então você não pode dizer que você é contra aquilo que um dia você já viveu. Você não pode abandonar, por exemplo, acontece muito com quem desviou. Mas, poxa vida, por que você saiu da presença de Deus? Ah, porque eu me frustrei. É porque eu me decepcionei com as pessoas. Calma, você não se frustrou. É que você achou que a palavra mentiu para você. Por exemplo, por que a Igreja Universal vai prestar conta com Deus no juízo final? Porque quantas vezes fala assim, vende tudo que você tem. Por exemplo, meu pai agora, depois de 23 anos, meu pai tornou-se nascer. Porque meu pai era da Universal. Meu pai vendeu as coisas de casa, porque o pastor da igreja disse, se ele vendesse o que tem, Deus daria tudo de novo. Meu pai nunca mais foi crente. Mas aí sim ele se decepcionou com o homem, né? Porque Deus não fez isso. Mas ele alegou que a palavra que mentiu para ele. E acontece muito, tá, moço? Muito. Ai, se Deus existe, por que Deus fez isso comigo? A palavra dele não diz isso? É porque as pessoas só querem ouvir o que elas querem. Ah. Amaciar o próprio ego. Agora vamos lá. Você citou um ponto que eu quero chegar agora. Então você concorda comigo que até mesmo quem diz que é crente tem um pouco de dúvida? Sim, porque às vezes só quer ouvir o que quer. Não quer ouvir a verdade. Por exemplo, eu sei que você sofre muito, não falar a verdade, né? Ô, pastor, muito interessante isso daí para quem não é crente, que falam, joga palavras ao vento. Aí as pessoas falam, tá blasfemando. Se você falar isso para ele, aí que ele não vai querer mesmo, vai falar, já blasfemei mesmo, vamos pro inferno. Tá escarnecendo. Por exemplo, por que muitos pais obreiros não sabem lidar com o filho desviado? Porque não sabe dialogar. Né? Também. Por quê? Alguém pode ver a TV aí? Preparo. Não tem preparo, o que mais? Vamos lá, você pegou seu filho, levou na EBD, na escolinha, né? Ali bonitinho. Você chorava assim, eu pegava o microfone na mão assim, né? E cantava para Jesus, né? Falava até errado. Aí você ficava feliz, você leva a criança para a igreja, aí brinca com coisa da igreja, aí seu filho pegou, conheceu a novidade da terra. Ai, mãe, hoje não vou mais para a igreja mais. Por exemplo, então um rapaz da nossa igreja, um obreiro nosso, que eu estou lutando devagarinho para ganhar para Jesus de novo. O que acontece? O pastor da igreja tal, chamado Pão, chamou o filho dela de gordo. E ele realmente é fortinho. Mãe, eu não vou para a igreja porque a igreja critica a gente. Aí eu chamei pro meu aniversário. E quem não for, tá, leva 0 na prova, tá avisando pra vocês, tá? Vai ser um sábado. Dia 10 de maio, tá? Cecília, se você não for lá para dar um meio glória assim, glória, eu não falo com você mais. Eu faço oração contrária, tá? Minha oração contrária, ela é peca, meu amigo. Eu sou bom na oração contrária. Tá vendo, senhora? Basta. Vai ser, ó, se o mês que esse mês é pau, Tem que levar presente. não, não quer você não, é? 40. Deu 30? 40 minutos? Vai tá adorando. Vocês estão aí ou não? Glória a Deus. Eu vou, pastor, no seu aniversário eu vou.
Então você vê, irmão, que o ateísmo não é só quem não acredita em Jesus. É quem perde. É quem está perto. Até mesmo pessoas que diz que é crente. Tá na igreja. Deixa de acreditar. Verdade, isso é muito forte. Aí o que acontece? Por que é difícil você vai? Por que hoje, infelizmente, deveria ser. Queria que fosse mais fácil, né? Você faz um encontro de jovens, você tem que usar uma estratégia. Pra chamar atenção. Aí tem os santarrões, os que mataram os jovens no passado, os satanás de terno, o que fizeram? Inclusive, sábado tem a Viva Jovens na minha igreja. Ô, glória, entendeu? Aí é o seguinte, de matar jovem, pecou, banco, destrói. Mas não. Você já tem que instruir a criança desde pequeno. Os departamentos infantil, eu acho lindo o trabalho que vocês fazem lá com as crianças. Porque eu estou moldando as crianças, eu estou trabalhando com as crianças. A criança, pelo menos amanhã, primeiro conseguir pensar. Os jovens não. Você tem que usar uma estratégia, fazer o quê? Ai, eu estou vindo para a igreja, eu estou usando futebol. Sim, usa fazer maquiagem, faz alguma coisa. Só usa o mundo. Só não faz balada gospel. Vamos fazer um funk gospel aqui. É o crente, é o crente, é o crente, é o crente, é o crente. Senhor é Senhor. Capeta é capeta. E o crente é o crente. Olha o crente, olha o crente, olha o crente, olha o crente. Eu vi, mano, na igreja, escutando isso. Eu vi cantando na igreja, eu vi isso aí. Vai, José, com a mulher de Potifar. Eu vi isso, cara. Mas aí é culpa. Não ri não, porque é verdade. Não, e as dancinhas. Foi, eu já vi isso na igreja, já vi, irmão. Para. Eu já vi isso, irmão, na casa do Senhor. Eu vi, gente, eu não tem um vídeo rolando no TikTok aí? O povo tá sendo rebelde na igreja, irmão. Sabe o que é o do rebelde? E os pastores que estão dançando agora? Tá, irmão. Eu fugi do pecado. Era na igreja do aquele pastor lá, como chama lá? Marcos lá? Não, é outro lá, que vai. Como que derruba os bandidos, vai nos prestigiar, derruba o crente lá? Esse nome dele, Marcos Paulo, assim, que passou lá. Marcos Pereira, isso. Mas tem umas pessoas que falam que não é um pastor, né? Não, ele é um de Deus, ele é um de Deus. Ele é um de Deus. Mas, tipo assim, ele traz uma coisa de funk na igreja dele, eu não traria. Por exemplo, eu conheço pessoas que se converteram através do rap. Um cantor de rap evangélico. Opa, eu ouvia lá como chama 5, 7, 9 e babababa. Ele ouvia, pastor, eu gostei desse rap. Oh, irmãos, eu tenho que usar a graça de Deus, irmão, porque a hora está chegando. E quando a igreja não tiver mais aqui, irmão, acabou modinha, acabou tudo. Você está entendendo onde a gente chegasse ou não? Então nós temos, irmãos, que mostrar o poder de Deus urgente. Consagração. Não se consagra mais porque, ai pastor, eu não posso me consagrar mais. Não, porque, pastor, atrapalha meu trabalho, né, pastor? Eu tenho que dormir, né, pastor? A gente é de ferro, não, né, pastor? A gente tem que, pastor, pra que teologia na segunda-feira? Eu já sei a Bíblia, eu tô cansado. Papapá. Gente, são pessoas que não vão aguentar nada. Posso apagar isso aqui ou não? Professor, aí, ó, usar a palavra em benefício próprio talvez entrando nisso? Pode! Perfeito! Perfeito. É o que mais tem hoje em dia, né? Os mestres da lei estavam usando a benefício próprio, né? Sacrifício, né? Mas isso aí eu vou até repetir, irmão. Eu te provei que os sacerdotes pagaram corrupção. E a mulher do Pix na internet? Fala, abra sua Bíblia, a página que cair você manda o Pix. Sério isso? É sério. No TikTok.
Tem um Guanás lá, que pode dizer aí, Pai da Deus e Amor ali. Ali tem uma mulher lá. Ela fala assim, irmão, eu entrego a profecia. Não sei se você conhece ali a Deus e Amor em Guanás ali. Perto do Rossi. Tudo de Guanás ali. Terezinha? Sou de lá. Isso, ali perto. Tem uma velha lá que é o Satanás. Ela diz que é profeta. Ela cobra R$1.000 para parcelar a profecia. Não entendi. Cobra R$1.000. 3 vezes no cartão. 3 vezes. Tem um monte de gente que faz, né? Irmão, escuta, a casa da velha é bonitinha, irmão. Bonitinha a casa dela. Tudo com o nosso dinheiro. Que bom para, irmão. Anás e Caifás foi o maior salário. Ó, escuta, rápido, irmão. Eu sei que não tem nada a ver, porque eu vou te mostrar outra coisa. Alguém viu a foto do William Bonner com a Fátima Bernardes esses dias? Não. Não viram não, gente? Vocês não acessam esse Facebook, nessas coisas não? Eu não tenho Face. Você não tem não? Então não acessa essas coisas? É bom, minha filha. Deus abençoe sua Não vida. tenho tempo. Graças a Deus. Continua assim, em nome de Jesus. Mas eu vi. Irmão, eu não teria maturidade com aquele. Tá ela, a mulher do William Bonner, o William Bonner, a Fátima Bernardes, o marido dela e os filhos. Assim. Meu casal. Aí comentaram meu Não. Aí tá lá ai gente, que bom, parabéns. Esse é o modelo de família que a gente quer. Amadurecimento, papapá. Por favor, eu vou tocar um pouco na filha das mulheres aqui. O seu marido, antes de conhecer você, ele teve outra? Por favor, irmãos, se a gente quiser uma namoradinha antiga, por exemplo, já teve? Lica, já? Já teve, ô Cecília? Gosto dela. Seu marido. Calma aí. Vamos lá. Cecília, já teve aquele Will Smith lá, seu maravilhoso? Você já teve outra esposa? Uma paquera, namoradinha no passado. Muitos anos atrás, depois que ele me descobriu. Não. Eu tô dizendo. Ele teve? Sim. Vamos lá, senhora. Bacana. A senhora é crente, mano. A senhora é crente. Aí ela chega, encontra em algum lugar. Ai, fulano, tudo bem? Eu não sei o quê. Você lembra? Ai, quem é? Ah, foi ela. Ela fala assim, não, namoramos já. Calma aí. Ah, que bom que a senhora tem essa atitude, né? Qual seria a sua atitude? Hein, ô Nicinha? Hein, ô Terezinha? Ah, que bom! Ai, tá vendo que você é inteligente? Eu pensei, apesar de pegar. Ai, desculpa! Perdoa aqui, eu fiz um negócio aqui. Errei. Quando eu não estava muito liberta, mas eu sou firme, graças a Deus, né? Só não tenho tamanho, mas. Aí eu passei na mão com o meu marido, minha sogra estava do lado, na porta da casa dele. Aí o menino que ele namorou há muito tempo atrás passou e falou pra minha sogra: Oi, sogra! Ah, minha filha. Sério, Cecília? Foi minha cunhada com você. Aí eu tive que. E você, Dai? Você é tão quietinha, Dai? Ela tá crente hoje, Dai. O que aconteceu? Hoje o azeite tá aqui, ó. Ei, você teria maturidade suficiente para isso? Não, ninguém tem. Nenhum mulher tem. Hoje eu já não sei. Aí o povo lá, você viu, irmão, que o povo ele é fraco isso aqui, ó. Qualquer coisinha aceita, qualquer coisinha absolve. Todo mundo é isso. Você fala. Ser apologeta é ser bem mentalmente, ter personalidade, ser maduro, equilibrado, ótimo. Só que depende do momento, professor. Não dá pra... Por quê? Agora você provocou agora, por quê? Você tem um... Depende do dia que Quando você está bem, sem, você não tá nem aí. Esse é o corte do amor.
Você conseguiu puxar uma mão aqui? Vamos fazer aqui? Pode falar o que quiser, que nada desestrutura. Fechou? Maravilha. Vamos lá, meus lindos. Vamos lá. Apologetas. Apologetas, vamos lá. Vamos fazer uma pequena pausa e vamos entrar em outro propósito, em nome de Jesus. Na pausa, Deus abençoe.